Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia ontem. E já vou pedindo para que deixem o like, compartilhem o vídeo e também escrevam seus comentários. Só escrevam, boa noite, ou algumas perguntas que porventura fiquem no ar, né? Na sequência do vídeo anterior, do programa anterior, quando Jesus, né, falou para aquele escriba que queria acompanhá-lo e que ele iria com Jesus aonde Jesus fosse, e Jesus falou: você tem certeza? O Filho do Homem não tem, as raposas têm covis, os pássaros têm os céus, né, para fazer os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E aí nós vimos todo o comprometimento que nós deveremos ter com Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo e guia, e que é o único caminho para atingirmos a nossa elevação. Aí, na sequência, depois disso, que Jesus tinha falado isso, veio um jovem e falou que Jesus chamou outro homem, né? Um outro discípulo que estava seguindo Jesus. Então, Jesus falou: vem. Isso também está no capítulo 8, versículo 21. Mas é quando Jesus faz o convite, ele diz: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. E Jesus disse-lhe: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Essa passagem, ela é impactante porque nós imaginamos que Jesus parece, né, que menosprezou ali o sentimento daquele filho que o pai havia morrido. Mas quando Jesus fala, já falei em outros programas anteriores, que Jesus, ele fala para o homem espiritual, ele não fala para o homem material. A morte é um processo do mundo material. Então, quando Jesus diz para ele, segue-me e deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele estava falando: você já teve acesso ao conhecimento, você já despertou, porque o nosso mundo é uma ilusão. Tudo aquilo que nós vemos à nossa volta é ilusão. Eu digo sim que o mundo é um grande cenário montado para que nós tenhamos, para que nós tenhamos a capacidade de desenvolvermos as nossas potencialidades, os nossos talentos, as nossas... tudo aquilo que nós temos de melhor. Então, vejam só, eu vou dar um exemplo. Quando nós colocamos, vamos supor, né, coloco lá o meu filho na melhor escola, procuro a melhor escola, uma escola que tenha natação, judô, tenha lá todos as matérias, disciplinas curriculares, lá é o melhor, e tenha também as extracurriculares, também o melhor. Meu filho vai sair de lá formado de uma maneira assim maravilhosa. Só que lá não é a casa dele. Ali não é o mundo dele. Ali é o lugar onde ele entra para o aprendizado. E isso acontece conosco também. Nós estamos temporariamente vivendo nessa, como muitas pessoas falam, até vivendo nessa matrix, porque muitas pessoas já perceberam isso. Então, não é a realidade. A nossa realidade não é aqui. E como nós desconhecemos, como nós não temos nenhuma noção do que existe além, né, daqui, porque já falei também em outras oportunidades que a quarta dimensão, ela tá assim, né, a 11 centímetros da nossa cabeça. Então, nós vivemos muito
interagindo, né, com esse mundo. Quando nós vamos para a quarta dimensão, isso eu já falei, no momento em que nós dormimos, nós entramos na quarta dimensão. Naturalmente, saímos ao acordarmos e continuamos entrando no mundo de ilusão. Isso daí é muito complexo. Dá até um nozinho na cabeça, porque vai falar, mas como assim? Né? Então, isso daí é tudo uma bobagem? Não, não é uma bobagem. O ser humano, ele tem que despertar para a sua realidade. E a realidade do ser humano não são 70 anos, não são 50 anos, não são, às vezes, poucos dias, ou então ainda, né, dentro ainda do ventre materno. A realidade do ser humano é a eternidade. E essa eternidade, ela exige de nós que nós tenhamos o quê? Um acordamento, um despertar para a verdade. Quando Jesus falou, eu sou a verdade, com a minha vida, ele estava falando, não assim, eu sou o bom, só eu sou o bom no mundo. Não, ele estava falando que não existe outro caminho. Aquilo que ele falou, não adianta. Não adianta nós mascararmos, né, ou trilharmos outras rotas, porque nós ou sofreremos acidentes no percurso, ou seremos ainda atacados. Isso acontece. Então, nós acreditamos na reencarnação. Eu acredito. E eu acredito que aqueles que me acompanham também acreditam na reencarnação. Só que a reencarnação, ela não é o máximo do máximo que nós poderíamos extrair do espiritismo. Não. A reencarnação, ela é biológica, ela é um processo natural. É assim como o sol levanta, né, nasce, vai, a pico, meio-dia, depois ele vai entrando no ocaso e pronto, vem a noite e nós estamos caminhando para o dia seguinte. Assim é a nossa encarnação na Terra. Só que ela passa muito rápido. Não dá tempo de nós realizarmos, muitas vezes, os nossos propósitos que idealizamos do outro lado. Quando nós entramos nessa confusão, né, de uma nova encarnação, sem a consciência, nós entramos num ciclo vicioso. Então, nós entramos num círculo e não conseguimos sair mais. Quando Jesus fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ele está se referindo a essa situação. Aquele que estava ali, que era um dos discípulos, que ele não cita o nome, ele já tinha acordado. Jesus já tinha contado, Jesus já tinha explanado, mas ele falou, deixe que eu vá enterrar o meu pai. O pai dele ainda, desse discípulo, ainda estava dormindo. Não tinha ainda despertado para a realidade. E não é fácil despertar para a realidade, porque quando nós percebemos isso, nós sabemos que nós estamos com um pé num degrau e outro no ar. E, na verdade, nós temos que ter um pé num degrau e o outro firme para pisar no próximo degrau, e assim nós vamos gradativamente fazendo a nossa ascensão ou a nossa evolução espiritual. A transformação moral, ela é importantíssima porque Jesus já começa mostrando que sem aqueles elementos introjetados no nosso íntimo, nós não poderemos realizar agora o despertamento. Então, o despertamento vai nos trazer tudo aquilo que ele ensinou lá no começo da sua vida pública. E nós vamos ter que, dentro de todo aquele contexto, nós temos que colocar isso em prática, porque são lições, lições preciosíssimas que nós deveremos fazer para nos desprendermos dessa cadeia viciosa de reencarna e desencarna, esquece passado, reencarna e desencarna, esquece passado. Porque nós não acordamos. Então não dá.
Nós vamos esquecer o passado, sim. Até que há o benefício, como está escrito, há o benefício, porque nós tivemos já uma insanidade absurda. Então, já morremos, ou assassinados, já assassinamos, já cometemos crimes, lesamos pessoas, subtraímos fortunas, perdemos fortunas, ou fomos subtraídos, nos vingamos. Então, nós ficamos nesse eixo. E esse eixo trouxe-nos até aqui. Então, a falta de consciência, quando nós olhamos no mundo, nós vamos ver as guerras, nós vamos ver, assim, toda a corrupção que campeia em todos os quadrantes do mundo. Nós iremos ver todas as mudanças de valores morais que são primordiais pelos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos perceber que nós caímos numa rede e estamos presos. E nós precisamos urgentemente furar essa rede e nos libertarmos. E para isso, nós temos que entender todos os critérios que Jesus nos deixa e também essas orientações. Evidentemente que Jesus não ia ter, assim, a frieza de falar para aquele jovem, vá, né, enterre seu pai e não volte mais para mim. Porque como não está citado aqui, pode ser um dos seus discípulos, desse que nós conhecemos, um dos 12. Então, ele não citou. Mas ficou a lição para quem? Para nós. Somos nós, né? Aqueles que vamos nos beneficiar dessas lições. Trazendo um novo olhar, nos desprendendo de muitas coisas que não fazem parte da evolução do planeta Terra. O planeta Terra, ele vai evoluir, ele já evoluiu. Mas e a raça humana que o habita, como está em sua evolução? Então, nós percebemos que ainda existem as guerras por territórios, as guerras por produtos, né, que a natureza oferece. E não existe a irmandade, a fraternidade. Existe, sim, né, o afrontamento de um lugar para o outro, principalmente daqueles que detêm a maior riqueza. E nós, dentro do nosso, vamos dizer assim, da nossa contribuição pequenininha, nós fazemos também coisas erradas, porque nós fazemos parte, né, dos pensamentos. E lembrando que Jesus tinha, ou tem, um adversário contumaz, porque é esse adversário de Jesus que nos escraviza. E ele faz com que nós tenhamos cada vez mais ilusão. Então, no vídeo passado, eu falei, Jesus nunca prometeu absolutamente nada. Ele falou, olha, quer me seguir? Siga como está. Eu não te prometo nada. Eu não tenho nada. Então, ele coloca, né, as raposas têm até as tocas, ou para morarem, ou para gerar os seus filhotes. As aves têm o céu, têm as árvores, têm seus ninhos. Eu não tenho. Eu não tenho a cabeça onde reclinar. E provavelmente ele faz esse fechamento com esse discípulo que diz para ele, mas eu preciso enterrar primeiro o meu pai e depois de seguir. Porque sempre nós deixamos alguma coisa assim, primeiro eu vou fazer tal coisa para depois ver essa parte. E eu já escutei pessoas falarem assim, olha, eu tô num momento muito difícil, não dá, mais tarde talvez eu veja essa parte espiritual. E também ouvi, né, que precisa cuidar primeiro do físico para depois da parte espiritual. E aí eu falei, não, existe um engano e muitas vezes nós estamos nesse engano porque nós ainda achamos que o mundo espiritual ou a vida espiritual, a
a nossa, a nossa pujança de vida espiritual vai depender do quê? De como eu estou no meu material. E não, é o contrário. É o espiritual que vai dar o quê? Um novo horizonte para a vida material. Quando nós começarmos a entender isso, quando nós estivermos atinados a essa questão, nós vamos sair, sim, da bolha, nós vamos furar a rede, nós vamos sair do quadrado, da caixinha, e nós vamos ter uma visão ampliada de tudo que existe. E é isso que Jesus espera de nós. E nós estamos nesse caminho. É uma questão de tempo. Mas, porém, nós estamos percebendo pelos acontecimentos que circulam o mundo, que esse tempo também, ele tem, né? Ele vai daqui até aqui. E nós já estamos chegando ali no final do tempo. Do nosso tempo enquanto espíritos com propósito de chegar nesse nível de conhecimento. Então, meus irmãos, meus amigos, devemos abrir nossos olhos imediatamente. Devemos estar atentos àquilo que nós movimentamos ou fomentamos dentro de nós, seja nos momentos de aflição, qual é a energia que eu emano? Nos momentos de raiva, qual é a energia que eu estou emanando e para onde vai e para onde retorna? Hoje nós temos, assim, uma população muito grande da Terra que vibra no ódio. E todas as vezes que eu vibro nesse ódio também, automaticamente eu faço parte desse grande contingente humano. E não é mais legal. Já não faz parte para nós, né? Que estamos acordando, embora ainda como aquelas pessoas que de repente a luz, né, faz assim e você não consegue abrir os olhos. Então nós vamos ficar sempre de olhos bem abertos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo.